Você já percebeu que quase tudo ao seu redor tenta te tirar do eixo? O trânsito, as notícias, as opiniões, os julgamentos, o medo do futuro, a ansiedade por resultados. O mundo inteiro parece projetado para roubar a sua paz. Mas existe algo que ninguém te contou. O mundo só te domina quando você perde o controle sobre si mesmo. E é exatamente aí que começa a diferença entre os que apenas sobrevivem e os que realmente comandam a própria vida. Dominar a mente não é um luxo espiritual, é uma necessidade prática. Porque se você não lidera seus pensamentos, alguém ou algo vai liderar por você. E quando isso acontece, a sua energia se fragmenta, a sua clareza desaparece e o seu propósito se torna uma lembrança distante. Respira fundo, pensa comigo. Quantas vezes você reagiu por impulso e se arrependeu minutos depois? Quantas vezes você deixou que a raiva te fizesse dizer o que não queria? Quantas vezes você permitiu que o medo decidisse por você? É nesses momentos que a vida te mostra o quanto ainda precisa ser lapidado o seu domínio interior. A mente é um cavalo selvagem, poderosa, veloz, mas perigosa se não for guiada. E o problema é que quase ninguém aprende a segurar as rédeas. Vivemos no modo automático, respondendo ao mundo como máquinas emocionais, e chamamos isso de normalidade. Mas a normalidade nunca construiu nada grandioso. Dominar a mente é o primeiro passo de toda transformação verdadeira. E não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com consciência. É olhar para o caos e não se deixar arrastar por ele. É escolher a serenidade mesmo quando tudo convida à reação. O poder não está em controlar o mundo, mas em permanecer inteiro dentro dele. E esse poder, acredite, está dentro de você. Napoleon Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos domina o seu destino. E isso não é metáfora, é uma lei prática da vida. Toda vez que você se disciplina para não reagir, você ganha energia. Toda vez que decide pausar antes de responder, você economiza poder. Porque o verdadeiro controle não está em gritar mais alto, mas em não precisar gritar. Quer um exemplo real? Observe as pessoas que te irritam. Elas só conseguem te afetar quando você cede o seu foco. O que te fere não é a palavra do outro, é a importância que você dá a ela. O que te abala não é o problema, é o modo como você o interpreta. A mente indisciplinada cria tormenta onde só havia vento. A mente treinada atravessa o vendaval e continua firme. E é aí que começa verdadeira maestria. Quando você entende que a paz é uma escolha ativa e não uma consequência externa. Você pode estar cercado de caos e ainda assim permanecer calmo. Pode ser desrespeitado e ainda assim não perder a sua dignidade. Pode cair e ainda assim manter o olhar sereno. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem que despertou. Mas atenção, dominar a mente não é reprimir as emoções. É compreender o que elas estão tentando te ensinar. É sentir tudo, mas decidir o que fazer com o que sente. Raiva, medo, tristeza, todas são mensagens. O problema é que a maioria foge delas. Anestesia com distrações, se entope de barulho para não ouvir o próprio coração. Só que o verdadeiro crescimento começa quando você encara o desconforto de frente. Quando você fica em silêncio e pergunta a si mesmo, por que isso me afeta tanto? É nesse instante que algo muda. Dominar a mente é um treino diário. E todo treino começa com resistência. No início parece impossível. Você tenta meditar e os pensamentos invadem. Você tenta ficar calmo e as situações te testam ainda mais. É a vida perguntando, você realmente quer mudar ou só quer se sentir melhor por alguns minutos? A mente é teimosa. Ela gosta de repetir padrões porque se sente segura neles. Mas todo padrão é uma prisão disfarçada de conforto. A mente indisciplinada busca alívio. A mente treinada busca evolução. E é por isso que os que crescem de verdade não fogem do incômodo. Eles o estudam. Eles sabem que cada desconforto é uma chance de lapidar a si mesmos. Então, da próxima vez que algo te irritar, observa. Antes de reagir, respira. Antes de falar, escuta. Antes de culpar, compreende. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. Sabe por que tantos se sentem presos? Porque vivem reagindo. E quem reage, não escolhe. Só repete.
repete. O mundo atual é o império da reação. Cada notificação, cada provocação, cada comentário é um teste para ver se você ainda está desperto ou se continua dormindo da própria mente. A maioria perde esse jogo, se distrai, se ofende, se justifica, mas o sábio observa. Ele entende que nem tudo merece resposta, que o silêncio às vezes é a forma mais alta de inteligência. Dominar a mente é também dominar o tempo, porque toda vez que você se irrita, gasta minutos preciosos da sua vida. Toda vez que responde a quem não merece, desperdiça horas de paz. E toda vez que se culpa, entrega dias ao passado. A disciplina mental é a arte de economizar energia e investir. A pergunta é, em que você anda investindo a sua mente? Napoleon Hill dizia que os homens mais fortes não eram os mais inteligentes, mas os que sabiam direcionar a atenção. Onde vai sua atenção, vai sua energia. Onde vai sua energia, floresce a sua vida ou a sua ruína. Se você foca no medo, o medo cresce. Se foca na escassez, a escassez se repete. Mas se foca no propósito, o propósito se expande. O universo responde à mente firme. Quer uma verdade incômoda? A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de autocontrole. Elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Sabem que precisam esperar, mas se precipitam. Sabem que precisam confiar, mas duvidam. Sabem que precisam calar, mas falam. Essa distância entre o saber e o fazer é onde morrem os sonhos. E a ponte que liga um ao outro chama-se disciplina mental. Dominar a mente é como forjar aço. O fogo das dificuldades não vem para destruir, mas para moldar. Cada dor é uma fornalha, um martelo. Cada frustração e cada superação, uma nova lâmina. Por isso, quando a vida te testar, não reclame, observe, porque o que está sendo testado não é o que você sabe, é quem você está se tornando. Quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Quantas vezes acreditou que era o fim e ainda assim seguiu? Isso é domínio em ação. Mesmo sem perceber, você sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. E isso significa que a força já está aí dentro. Só precisa ser treinada. Treinar a mente é aprender a escolher o que merece espaço dentro de você. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda dor merece atenção. Nem todo medo merece palco. O controle mental começa no filtro, e esse filtro se constrói com prática. Toda manhã, ao acordar, a vida te pergunta: vai reagir ou vai escolher? A resposta define o seu dia, e com o tempo, define o seu destino. A mente sem direção se torna a moradia do caos, mas a mente disciplinada se torna o templo da sabedoria. Não é exagero dizer que o interior é a maior forma de liberdade humana. Porque quando ninguém mais tem poder de tirar a sua paz, você se torna invencível. Muitos chamam isso de frieza, mas quem viveu dores profundas sabe que não se trata de frieza, é maturidade, é aprender a proteger a própria paz como algo sagrado. É escolher não se perder tentando se explicar. É entender que ser calmo não é ser fraco, é ser soberano sobre si mesmo. E isso assusta, porque em um mundo que sobrevive de reações, quem permanece em silêncio parece perigoso. O barulhento chama atenção, o centrado chama respeito. Aquele que domina a mente incomoda porque reflete o que os outros ainda não conseguem controlar. A serenidade é uma força disfarçada de calma. E a prova disso é simples. Quando você está em paz, o caos dos outros perde efeito. As provocações não te tocam, as críticas não te ferem, as comparações não te movem, porque o poder mudou de lugar, saiu do mundo e voltou para dentro de você. O domínio mental é o maior ato de revolução pessoal. O mundo quer te moldar, quer que você reaja, que se desgaste, que viva tentando provar. Mas quando você domina a mente, o jogo acaba. Você percebe que não precisa
precisa vencer os outros, precisa vencer a si mesmo. A vitória externa é consequência da disciplina interna. A vida vai continuar testando a sua calma, vai te provocar, te atrasar, te desafiar. E tudo bem, cada teste é uma chance de mostrar a força que você está construindo. Não se trata de ser perfeito, mas de estar consciente, de perceber o instante em que o velho padrão tenta voltar e escolher o novo caminho. Essa é a verdadeira liberdade. Napoleon Hill dizia: o homem que não pode se dominar jamais poderá comandar coisa alguma. E essa é a essência da lei do sucesso. Não adianta estudar estratégias, ler livros ou assistir 1000 vídeos se você não aplica a única regra que sustenta todas as outras: o autocontrole. O domínio começa na mente e se espalha para todas as áreas da vida. Quem domina a mente, domina as finanças, porque não gasta por impulso. Domina os relacionamentos, porque não responde com raiva. Domina o corpo, porque entende o poder da constância. Domina o tempo, porque não desperdiça energia em distrações. Dominar a mente é o núcleo de toda prosperidade verdadeira. E é aí que muitos tropeçam, porque esperam sentir motivação para agir. Mas a motivação é filha da disciplina, não o contrário. Primeiro você age, depois a energia vem. Primeiro você treina o silêncio, depois a calma aparece. Primeiro você enfrenta o medo, depois o medo se dissolve. É assim que se constrói força, na prática, não na intenção. Você quer dominar o mundo? Então comece dominando o pensamento que te impede de começar. Quer mudar de vida? Mude o diálogo interno que diz que você não consegue. A mente é o campo onde tudo nasce. O que você planta em silêncio floresce em realidade. E lembre-se, o progresso verdadeiro é silencioso. Enquanto os outros exibem, você constrói. Enquanto os outros falam, enquanto os outros se distraem, você avança. O barulho é dos inseguros. O silêncio é dos que sabem para onde estão indo. A cada dia, o mundo te oferece 2 opções: reagir ou evoluir. Escolha evoluir. Escolha respirar fundo quando tudo te empurrar para o impulso. Escolha observar quando todos estiverem gritando. Escolha confiar quando tudo parecer incerto. Essas pequenas vitórias invisíveis constroem o império interior que ninguém pode derrubar. E quando o domínio mental se consolida, algo mágico acontece. Você para de se apressar, para de tentar controlar tudo e começa a fluir, porque quem domina a mente entende que o tempo trabalha a favor de quem permanece. A paciência se torna sua aliada, o silêncio se torna sua fortaleza, a fé se torna sua estratégia. O mundo vai continuar tentando te tirar do eixo. As críticas não vão parar, as decepções não vão desaparecer, mas nada disso importa. Porque você mudou o único ponto que realmente importa: a forma como reage. Você se tornou o observador, não mais o refém. E então, o impossível começa a acontecer. As coisas que antes te tiravam do sério, agora parecem pequenas. As situações que te faziam duvidar agora se tornam testes fáceis. As pessoas que tentavam te provocar perdem o poder, porque o domínio não está mais lá fora, está dentro. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada é como um escudo invisível. Ela repele o medo, transforma a dor em aprendizado e guia o homem até o sucesso inevitável. E isso é real. Domina quando a mente. Você, até o caos coopera, porque a vida se curva diante de quem permanece calmo em meio à tempestade. Você já se deu conta de quantas vezes foi sabotado pelos próprios pensamentos? Quantas oportunidades perdeu porque acreditou na voz do medo? Quantas vezes desistiu cedo demais? Essa é a última armadilha do mundo: fazer você acreditar que não é capaz. Mas o domínio mental começa quando você para de dar ouvidos à dúvida, quando você entende que nem todo pensamento é seu e nem toda voz interna merece crédito. A mente é uma ferramenta. Você pode usá-la como espada ou como veneno. Tudo depende de quem está no comando. E a partir de agora, que seja você. Imagine viver um dia inteiro sem
sem se abalar por nada, sem reagir a provocações, sem perder tempo com ofensas, sem se comparar. Imagine caminhar com uma paz tão profunda que o caos dos outros simplesmente não te alcança. Isso não é utopia, é treino. E o treino começa agora. Da próxima vez que algo te irritar, sorria por dentro. Quando o medo te visitar, respira fundo e responde: você não manda mais aqui. Quando a ansiedade quiser acelerar o seu coração, diga a si mesmo: eu estou no controle. Essas pequenas declarações constroem a muralha da serenidade. Dominar a mente é como voltar para casa depois de anos perdido. Você percebe que o que buscava lá fora sempre esteve dentro. A calma, a clareza, a força, todas estavam esperando o seu retorno. E quando você volta, o mundo inteiro muda de cor. Você começa a enxergar as coisas com outro olhar. Entende que nem toda batalha vale a energia, que nem toda opinião merece atenção, que nem toda derrota é o fim. O domínio mental transforma até a dor em sabedoria, porque agora cada desafio é apenas um espelho do quanto você evoluiu. O mundo respeita quem domina a si mesmo, porque enquanto a maioria se deixa levar pelas marés das emoções, o autodomínio é o farol que nunca apaga. E você pode se tornar esse farol. Não importa o que já viveu, quantas vezes caiu ou quantas vezes foi testado. O controle da sua mente é uma decisão que pode ser tomada hoje. Napoleon Hill dizia: o homem que pensa com clareza jamais se desespera. E talvez esse seja o segredo final, porque o desespero nasce da confusão e a confusão nasce da falta de domínio. Mas quando você pensa com clareza, tudo encontra seu lugar. A vida volta a fazer sentido. E então você percebe que o verdadeiro poder nunca foi sobre vencer o mundo. Foi sobre não permitir que o mundo te vença por dentro. Quando você domina a mente, o medo se curva, o caos se cala e a paz se torna seu estado natural. Agora é com você. Respira fundo, olhe para dentro. Veja quem você está se tornando. Alguém que já não precisa provar nada, que não se abala por pouco, que escolhe a serenidade em vez da reação. Esse é o verdadeiro líder de si mesmo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se te fez refletir sobre o poder que existe em permanecer calmo quando tudo tenta te tirar do eixo, compartilhe esse vídeo. Curta e se inscreva no canal. E se quiser selar esse compromisso consigo mesmo, escreva aqui nos comentários: eu escolho dominar minha mente, porque é isso que te coloca entre os raros, os que não reagem, os que constroem em silêncio, os que não buscam aplausos, apenas evolução. E um dia, quando o mundo te olhar em silêncio, sem entender de onde vem tanta paz, você vai sorrir por dentro, lembrando-se de que a resposta sempre esteve aí, dentro de você.